2 ou 3 semanas não se fala em outra coisa nesse país, a não ser os ataques em escolas e também as ameaças feitas a unidades escolares via internet. Então, a gente convidou aqui 2 especialistas em gerenciamento de risco, o coronel da Polícia Militar, né, o Givanildo dos Santos, e a advogada Juliana de Lucena. Juliana. Bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Cidade. É um prazer recebê-los aqui. A gente sabe que tem um livro, né, que vocês falam sobre isso. Então a gente quis utilizar aí a expertise de vocês nesse assunto para a gente bater um papo. Desde já, o WhatsApp Cidade liberado, tá? 998780997. A gente vai até ali mais ou menos perto das 9 da manhã conversando sobre esse assunto que gerou um pânico, né, e com razão. Mas a gente precisa ouvir os especialistas no assunto para saber como se comportar em relação a isso, né? Para não dar moral a quem não deve, para também estar esperto e vigilante e também passar a tranquilidade e a segurança para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, enfim, né? A quantidade de mensagem que a gente recebeu aqui sobre esse assunto. Minha mãe, como é que está a escola dos meninos? Está com segurança? Não está? Então, eu vou começar pelo Coronel Givanildo, pelo respeito, pela idade, né, que a gente sabe que foi comandante aqui do 4º Batalhão e tem uma longa jornada aí à frente da segurança pública. Coronel, eu queria que o senhor explicasse, eu li algumas coisas e eu percebi que são 2 coisas distintas, né? Os ataques, que eles são planejados, existe um objetivo, e as ameaças via internet. E até eu fazia um comparativo aqui. Quem quer assaltar alguém não vai dizer que amanhã, 2 horas da tarde, vai estar na frente de tal local e vai te assaltar. Provavelmente você vai chamar a polícia para estar com você quando você passar por aquele local. Então a gente consegue perceber que são 2 situações distintas. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a equipe. Veja, respondendo diretamente à sua pergunta inicial, a gente pode verificar que tem muito fake news, muita gente se aproveitando da situação, certo? Para causar um certo terrorismo nas redes sociais, certo? Agora, a gente não pode desprezar, certo? Um pequeno outro número de pessoas que podem ser startadas a fazer o processo de imitação, né? Em termos do que não se deve fazer em termos de violência, né? Então, existem essas 2 circunstâncias que a gente deve refletir. Tentar manter uma certa tranquilidade em saber que existe fake news e agir preventivamente para os casos que for necessário, certo? Nós fomos convidados aqui e a gente traçou alguns pressupostos para colocar a todos, não no sentido de apenas trazer algum diagnóstico, tal, mas, sobretudo, algumas ações que é o que a sociedade, os pais, a comunidade escolar, certo? Sempre fica desejoso de saber. Então, assim, a gente procurou trazer alguns pressupostos que podem ser utilizados de forma prática, que é o que todo mundo gostaria de ter uma resposta nesse momento de ebulição das redes sociais, né? Como se comportar, né? Então, assim, a gente primeiro vai tentar, certo, trazer, em nossas palavras aqui, um pouco de pedagogia da segurança, certo? E dentro dessa pedagogia da segurança, a gente dividiu de forma didática o que se fazer. A gente dividiu em duas circunstâncias. O que se fazer em termos de dimensão pública, ação de dimensão pública e ação de dimensão privada. Então, a gente dá logo esse corte aí para, vamos dizer, procurar organizar as ideias melhor e não ficar um monte de ideias esparsas e sem ter um rumo, vamos dizer assim, adequado. Então, a gente resolveu trazer esses 2 pressupostos iniciais, que é a divisão do que fazer. Nesse caso, o senhor fala instituições de ensino públicas e privadas? Não, a gente também, né? Mas o corte é o seguinte:
Ações de Ou dimensão escolas, pública, estudantes e a gente família. chama ações de dimensões públicas, a gente chama os entes institucionais, governo federal, governo estadual e governo municipal. Entendi. E aí, nessa parte, tem as escolas públicas, certo? Então, ações de dimensões públicas chama a ação dos governos a nível federal, estadual e municipal, certo? No nível privado, aí a gente vai diretamente para a família e para as escolas, né? Então, assim, antes de continuar, a gente coloca duas situações de forma estratégica para se pensar segurança, certo? Que é uma visão cartesiana. A gente traz o plano cartesiano, certo? Colocando duas vertentes, pensando em diminuir probabilidade de ocorrência, de concretizar riscos e diminuir impacto caso ele se concretize. Então, a gente parte também desses dois pressupostos. Tudo que a gente for fazer, tanto a nível público quanto a nível privado, tem que ser observado essas duas vertentes, diminuição de probabilidades e diminuição de impacto em relação a riscos. Teve um projeto, que eu não lembro o nome, Givanildo, que um policial ia para a escola e ele ministrava palestras. Eu não lembro como era o nome desse projeto. Sei que eu presenciei várias vezes. O intuito era combater a disseminação das drogas. Não lembro como era o nome, mas era bem interessante que o policial vinha, a polícia fez esse movimento, né, porque... Eita, eu esqueci o nome. Mas é bem conhecido. Proerd. É o Proerd, isso mesmo. E eu acho que aquilo ali funcionou muito bem durante um tempo, né? Depois eu não sei por que motivo, né, acabou essa história morrendo. Porque essa aproximação, por exemplo, da polícia, né, das entidades de segurança com a comunidade escolar seria uma boa para... Olha, o Proerd, ele é específico para levar conhecimento e tratamento preventivo em relação a drogas, né? Especificamente drogas. Então, é um programa que originou-se nos Estados Unidos, certo? E o foco principal é antidrogas, né? Então, assim, o ser humano, quanto mais tem conhecimento, mais ele tem condições de tratar, seja o que for. Então, esse programa, ele levava o conhecimento em relação a drogas, para que os jovens, crianças jovens, os alunos, pudessem entender melhor, pudessem se desviar desse tema, tá? Mas, assim, esse pode também caber, tá? Mas, assim, existem outras situações específicas para tratar em relação ao ataque às escolas, tá? Ô, Juliana, a gente via muito na mídia, né, esses ataques comuns em universidades e escolas dos Estados Unidos. Existe uma explicação para que esse tipo de fato esteja ocorrendo no nosso país, nas nossas escolas? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário, e a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, existem vários estudos, né, de especialistas voltados para a área. Dentro da psicologia, inclusive, como é que funciona para as pessoas. Tem um ataque de Columbina, que que foi um massacre, na verdade, que aconteceu. E, salvo engano, foi no dia 20 de abril, não é isso? Dia 20 de abril. Por isso tem essa expectativa nessa data de 20 de abril aqui, né? Inclusive, meu filho, essa semana passada, perguntou: papai, essa história de 20 de abril, será que isso procede mesmo? Tal? Ele tem 16 anos. Rapaz, olha, cuidado com as fake, né? Porque tem muita gente que se aproveita para... Isso. E dentro da dimensão pública, que a gente fez esse recorte, o primeiro item, né, que a gente reputa como muito importante é aprimorar a legislação, certo, de proteção às crianças e adolescentes, principalmente no âmbito da disseminação de informações, de fake news, né, também da mídia sensacionalista, que gera todo esse pânico, e também a proteção de crianças no âmbito da
da violência, ela tanto como vítima como observadora. Então, é necessário o reforço da legislação para que ações sejam tomadas, né, nesse sentido, e também para que tenha resposta contra essa difusão de informações, né, tanto nas plataformas digitais, que essa espetacularização da violência, ela faz com que gere um efeito contagioso, né, e termina que todo o país entre em pânico diante de uma possível ou não situação que possa ocorrer no dia 20 de abril. Quando a gente fala em legislação, a gente fala em leis, fala em discussão, e isso demanda um tempo, né? Isso precisa ser trabalhado para ser posto em prática. Mas enquanto isso não acontece, né? O que é que vocês, estudiosos da área, observam, né? A gente está com esse foco no dia 20 de abril. Qual seria o que os estudos revelam que deveria ser o melhor comportamento? A gente pode começar pelas escolas, porque tem escolas, tem estudantes, tem a segurança pública, tem os estudantes, né? Cada um tem um papel nisso aí, né? Bem, a gente pode iniciar, como eu disse, utilizando, a gente trouxe aqui 2 ferramentas, que através dessas ferramentas de gestão, certo? Tanto a dimensão pública quanto a privada, ela tem condições de colocar um conjunto de fatores, certo? Que vai diminuir a probabilidade, aquela visão cartesiana, a probabilidade de ocorrer qualquer risco, inclusive esse do ataque às escolas, tá? Então, assim, a ferramenta que a gente trouxe, que a gente gosta bastante, é uma conhecida pelo mundo da gestão, que é o diagrama de Ishikawa, certo? O que é isso? O diagrama de Ishikawa, vamos fazer aqui uma figura, um desenho mental. É como se você pegasse uma coluna central, certo? Como principal, meio de condução para frente, essa coluna. E ligado a essa coluna central estariam outras colunas menores, e que o conjunto dessas colunas menores, de que a gente traz com a ideia de ações, um conjunto de ações, fortalece o andamento, tá, da prevenção e da segurança. Por exemplo, na escola ou no mundo da dimensão pública, política, tanto a nível federal, estadual e municipal, certo? O gestor, para tomar uma decisão, ele tem que perceber que não é apenas uma ação simples, e sim um conjunto. E esse conjunto a gente trouxe aqui, por exemplo, se a gente tem que juntar recursos humanos capacitados, supervisionados, a gente tem que juntar tecnologia adequada ao cenário, certo? A gente tem que colocar protocolos de segurança, porque aí esse inicial desse tripé, se você não dá a mesma importância e colocar apenas um desses, certo? Ou 2 e sem vamos dizer, o conjunto, a coisa vai funcionar, mas não com tanta eficácia, com tanta qualidade que se deseja, para diminuir probabilidades, né? E isso tem que se ver também a infraestrutura do ambiente, certo? Tem que se ver o ambiente interno daquele ambiente e o ambiente externo interferente, imediatamente interferente. Então, a gente junta um conjunto desses fatores que a gente falou aqui. E só uma intervenção aqui. É importante a gente deixar claro que segurança a gente não deve tratar de forma simplista, né, com soluções muito Bota simples, a gente armada, né? na porta. Não é simplesmente isso, né? A segurança, inclusive, tem até só um minuto, só para colocar um ouvinte aqui, por exemplo, Janaia disse, é fácil de resolver. A colocação dele, para até você comentar. Colocar detector de metal em segurança, pronto, resolvido. Não venha dizer que é caro e não tem condições de dinheiro, porque dinheiro é boia no governo, no poder público. É simples assim? Colocar segurança, então, a gente trata a segurança não de forma simplista, mas que são várias camadas, né, que precisam ser trabalhadas para que a gente tenha um efeito positivo e que haja uma menor probabilidade do evento não desejado acontecer. Então, simplesmente não apenas colocar
um detector de metal, uma segurança na frente, e sim que se coloque um conjunto desses fatores bem posicionados, bem capacitados, porque aí é inversamente proporcional. Quanto mais camada de segurança tiver naquele ambiente e puder ser colocado, diminui a probabilidade do evento ocorrer e também, se ocorrer, diminui o impacto. Então, isso. E assim, tem o detector de metal, tem a equipe, mas se não tiver um regramento, um protocolo, como é que vai ser o acesso daquele ambiente, por exemplo? Então, é necessário esse conjunto de Vocês ações. podem pontuar algumas? Sim. Por exemplo, vamos direto a um estabelecimento de ensino, qualquer que seja, tanto nível superior quanto as escolas, certo, tradicionais. O que é que acontece? Para você cuidar, a gente começa do perímetro. Por exemplo, teve um caso da creche, acho que foi em Santa Catarina, que uma pessoa pulou o muro facilmente, ou seja, um perímetro fácil de ser ultrapassado. Então, deve-se cuidar, começar pelo perímetro, em seguida pelos acessos, né? Um controle dos acessos é primordial, seja com tecnologia adequada, seja com o recurso humano capacitado para fazer aquele controle de acesso, e o sistema de câmeras. Não só o sistema de câmera, mas deve haver alguém monitorando esse sistema porque não adianta você colocar só câmeras, encher o ambiente de câmeras. Muitas nem gravam, né? E ninguém agindo no monitoramento, porque se quem estiver agindo no monitoramento e perceber um movimento suspeito ou inadequado, ele tem condições de, via rede rádio, ativar quem estiver mais próximo para agir. Então, hoje, nos estádios de futebol, por exemplo, os PMs ficam, né? Alguns observando o movimento das torcidas uniformizadas, e existe uma comunicação com o pessoal que está em outro ponto, né, do estádio. Esse monitoramento seria, claro que estou falando aqui resguardado as devidas proporções, né? Que um jogo de futebol é bem diferente de um ambiente escolar. Mas esse monitoramento de ver um movimento estranho, ó, fulano de repente está com uma bomba ali dentro do campo, vê aí tal fileira da arquibancada, dá uma chegada lá para dar uma verificada. Seria mais ou menos Sim, isso. O que é que ocorre? Por exemplo, dentro de um ambiente de estabelecimento de ensino, certo? A pessoa que for fazer o monitoramento, ela tem que ter dois olhares. O olhar da pedagogia, que é aquele que ele tem que olhar o dia a dia do aluno, né? Aquele atrito entre alunos, o movimento normal da escola, e, no segundo olhar, a visão de segurança, né? Então, no momento que se tem um monitoramento adequado, ele prontamente pode ativar um supervisor da área do colégio, ele pode ativar um sensor para ir resolver aquela situação. Caso seja mais grave, ativar o pessoal da segurança para fazer o procedimento adequado. Por exemplo, colocar um agente, certo, em um determinado setor. A visão dele é periférica, é só daquele setor. Mas, de repente, vai que alguém ocorra uma intrusão pulou o muro. Então, quem está no monitoramento, vendo aquelas câmeras em tempo real, vai ter condições de dizer, setor tal, alguém se desloque para lá, quem estiver mais próximo, justamente para que tenha uma ação mais rápida, né, e eficiente e eficaz. Para quem está nos ouvindo agora, tá? A gente está fazendo aqui um debate sobre a segurança nas escolas. A gente está recebendo aqui a advogada Juliana de Lucena, que é especialista em gerenciamento de risco, e o coronel Givanildo dos Santos, também especialista em gerenciamento de risco. Como a gente fala para muita gente, a gente fala para mais de 80 municípios, e a gente fala para o mundo via internet, eu imagino quem está nos escutando agora, Renato, mas espera aí, isso aí está sendo feito para as escolas particulares, que tem uma super estrutura, né? Tem câmera, tem segurança, e meu filho estuda na escolinha aqui de bairro. Sim. Então, por isso que a gente deu o corte Eu posso mandar meu filho para a escola dia 20? Então, a gente deu aquele corte das ações do poder público, né? Então, assim, o que é que a comunidade deve cobrar? Ações efetivas, cada um no seu grau de ação, né? E aí, por exemplo, se a escola for municipal, deve ser cobrado do gestor municipal. E do Estado, a parte do governo estadual. Prefeito, e assim governadora e presidente. Exatamente. Então, deve ser cobrado ações nesse sentido, certo?
Acredito que algumas ações estão sendo já tomadas a nível de dimensão pública, né? Uma delas foi o que é bem importante, é a comunicação da rede de inteligência, que é o número 197, que foi colocado pelo governo do estado, certo? Isso é muito importante, porque assim facilita o deslocamento da força pública. Inclusive, se eu não estou enganado, no Maranhão ocorreu uma ação, né, da atividade de inteligência de ir buscar um grupo de pessoas que iam fazer com armas e já iam fazer impulsionada pela Deep Web. Esse grupo ainda está sendo verificado se conseguem pegá-lo, né? Então, assim, é um conjunto, como a gente sempre fala. E aí, dentro disso, a gente traz na dimensão privada as ações que a própria família pode fazer com o seu estudante ali dentro de casa, né? Então, o primeiro ponto importante são os pais observarem os filhos, os próprios filhos, porque se cada um cumprir, né, essa sua missão familiar dentro de casa com o seu filho, de observar as bolsas, de observar o comportamento, o que é que ele está acessando nas redes, então, nesse primeiro ponto, a família é fundamental para estar junto daquela criança, daquele adolescente, para evitar que ele também cometa, ou seja, influenciado a cometer algo do tipo, certo? E aí, dentro das ações privadas, a gente também traz as orientações. Só uma pausa, né? Que esse momento da família é muito importante, porque a gente não sabe quem são essas figuras, né? Esses agressores, a gente não sabe. E pode sim estar dentro da nossa casa. Sim, não é? Inclusive aconteceu... Se a gente não observar, pode acontecer, sim. Porque a gente conversa muito sobre isso aqui no Manhã Cidade. A vida de todo mundo é muito corrida, né? Às vezes você sai de manhã, não dá tempo nem de ver o filho, né? Você sai de 5 horas da manhã, porque você pega o transporte público para poder chegar nos seus compromissos. Chega à noite, o filho já está dormindo, ou você acha que está dormindo, porque está fazendo ali que está dormindo, porque a gente delimitou um horário, mas aí o filho está dormindo, quando a gente fecha a porta, ele acende a luz e vai para o celular. Isso pode acontecer, mas pode. Mas você está dizendo que meu filho pode. A gente tem um exemplo aqui no Brasil. Não sabe com quem está falando, não sabe quem está... O tipo de conteúdo que ele está, porque por mais que você... Não, eu faço vigilância 24 horas. É mentira. Ninguém consegue fazer vigilância 24 horas de filho na internet. Se conseguir, parabéns, viu? Traga aqui. Então, a nossa recomendação é que começa em casa. A família deve observar as mochilas dos seus filhos, o que é que os alunos levam para casa no dia a dia, para a escola. Guarda-roupa, gaveta. E, sobretudo, a fiscalização do uso das redes sociais por parte do jovem, certo? Isso é uma coisa que, como você falou, os pais têm as atividades e às vezes esquece, sabe, de fazer essa fiscalização do mundo virtual, certo? A gente tem um exemplo aqui no Brasil de um filho, inclusive de um militar, que ele sofria bullying na escola. E aí ele se revoltou contra esses dois colegas que falavam em relação ao uso de desodorante com ele e tudo mais. Ele simplesmente levou a arma do pai dentro da bolsa, da mochila, e desferiu o tiro, matou um colega de classe, feriu outro, e aí foi a professora que interviu dessa situação. Ou seja, independente de classe social, né, todos nós temos dever, inclusive a legislação estabelece isso, que a família tem o dever de proteger a criança, de fiscalizar, de estar junto, né, e evitar que essa criança tanto seja vítima, quanto também ela seja observadora da violência, porque isso incentiva, né, pode incentivar, pode despertar algo nesse sentido. Então, além de você compartilhar, né, que a gente tem que ter muito cuidado com o que você compartilha, porque tem a pessoa que quer fazer o mal e tem a pessoa que quer disseminar mesmo o pânico, o tumulto e está se divertindo, na verdade, com isso. Então, em vez de você compartilhar, usa o número, né, que o coronel falou aqui, 197, faz, recebi isso aqui, né, em vez de espalhar em um monte de grupo, porque muitas vezes é isso que nesse caso específico de mensagens, porque não é possível que surgiu um terrorista
que vai atacar 5, 6 escolas em cada cidade desse país. Sim. Porque foi isso que a gente viu, se multiplicar em todo o município, em toda a cidade, esse tipo de mensagem que criou-se um perfil, colocou lá dia tal, eu vou atacar tal escola e depois o perfil sumiu. Concomitante a isso, Renata, veja bem, voltando ao corte de dimensão, de ação de dimensão pública, a gente reputa como bastante importante que seja fomentado através de diretrizes permanentes, certo? A nível federal, estadual e municipal, uma cultura, a difusão de uma cultura de paz como política de Estado. Porque, assim, esses movimentos de violências na sociedade, ele tem períodos de uma forma e de outra. Mas o ente institucional, ele tem que colocar diretrizes permanentes para uma cultura de paz como política de Estado, porque assim se constrói um país, né? Então, assim, não adianta fazer só, como a gente disse, ações pontuais, mas tem que ser concomitante, né? Dimensão pública e privada, né? O exemplo que a doutora Juliana falou em relação à família, aí a gente já faz o corte voltando para a dimensão pública dessas ações. Outra situação que a gente entende também como muito importante é o aumento da capacidade da força de inteligência dos governos, certo? Para o acompanhamento dessas redes sociais e da Deep Web. Isso também é um trabalho que a gente reputa como importante, trabalho de inteligência, né? Que é o exemplo, tempo inteiro, né? Não o só tempo permanente. Acontece, isso, né? Tudo que a gente fala aqui é que não seja criado só por moda, pelo momento, e sim para dar uma satisfação à sociedade. E sim uma diretriz permanente como política de Estado, certo? Agora, e o que fazer também, não sei se vocês têm explicação para isso ou como explicar, 2 casos. Não sei se vocês viram semana passada um estudante que humilha um professor na sala de aula. O professor fica sentado lá com a maior paciência do mundo. Ele vem, bota o dedo na cara do professor, levanta a carteira, empurra para trás. E os colegas tudo rindo, achando a maior graça do mundo. E quanto mais eles riam, mais o menino, né? No final, o professor manteve lá toda a paciência do mundo. E o jovem foi embora, eu não sei, enfim, a idade dele, mas ele foi suspenso pelo colégio por 1 semana e disse que quando voltasse às aulas, o colégio ia dar acompanhamento psicológico para a criança, para o adolescente, para o professor. E aí o que a gente viu? No meu tempo não tinha isso. E no meu tempo mesmo não tinha isso não também. Eu sou de um tempo que tem que bater na porta para entrar na sala. E eu dei aula na faculdade, eu ficava chocado quando os alunos empurravam a porta, assim, empurrava, professor, eu quero falar com fulano. Eu dizia, meu Deus do céu, esse povo não teve educação não. Aí, outra coisa que vem à cabeça também nesse momento, aí os comentários, era o professor ter metido a mão na cara dele. Se o professor tivesse feito isso, esse professor, a carreira dele estava acabada. Isso. Porque a gente sabe como funciona a rede social e um grupinho que tem, né, que adora polemizar em cima disso, ou vários grupos. Minha irmã é professora aqui em Caruaru e ela dava aula num colégio do estado. E certa vez, um menino tirou nota ruim e a professora mandou chamar a mãe dele. No outro dia o menino chegou com uma bolsa e dentro da bolsa tinha uma panela de pressão. E aí ele mandou a professora abrir. Quando a professora abriu, tinha um gato morto dentro. Aí ele disse, eu fiz isso com esse gato, imagine se a senhora mandar chamar a minha mãe para cá. E a professora teve que ir para o psicólogo porque não conseguia. Essa mãe, de vez de estar olhando o que tem na mochila do filho, está repassando mensagem que chega de tiazinha, de vizinha em grupo de WhatsApp. Aí, esses 2 casos, né, de violência do aluno com o professor. Mário, me permita iniciar o seguinte. Isso aí a gente já entra na área de diagnóstico, né? Então, assim, a gente tem um estudioso chamado Uri Bronfenbrenner, é um psicólogo russo, certo? Que ele montou, certo? Que as pessoas podem conhecer. Ele montou um livro relacionado ao desenvolvimento humano, certo? Então, esse caso e outros que se possa trazer de situações, de ações que a gente se choca,
a gente tem que iniciar o olhar como disse antes, pela família, né? É a relação, é o processo relacional, né, do indivíduo, do ser humano, desde a sua infância, com a família, com o ambiente que ele vive. O primeiro então, contato isso social do indivíduo é com a família. Que pode ser ajudado e pode ser incrementado, como a gente disse, com as ações de dimensão pública, certo? Então, assim, é um caso pontual, um exemplo pontual que você falou, que tem números, mas assim, que deve ser tratado, o foco nosso aqui é o tratamento prático, a ação. Então a gente tem que olhar sempre no que fazer. Então, com algumas medidas de ação pública e privado, a coisa diminui. A probabilidade de ocorrer eventos não desejáveis é mais, vamos dizer, significante. Dentro disso, eu defendo muito que seja criado dentro das escolas, seja pública ou particular, uma mediação, uma estrutura de mediação de conflitos, porque a partir do momento que a gente cria dentro de uma escola um setor voltado para a cultura de paz e para a mediação de conflitos, com as técnicas de mediação vai ensinar e vai despertar, né, para a própria criança e o próprio jovem a resolver os seus próprios conflitos. Eu, como advogada, né, estou muito acostumada a ver pessoas falarem assim, geralmente terceirizar a responsabilidade de resolver seus próprios conflitos. Assim, ó, vou para a justiça, o que o juiz disser para mim tá bom. Geralmente a gente escuta muito isso. E aí a gente perde a nossa capacidade, a nossa autonomia de resolver os nossos próprios conflitos. Então, eu que sou uma estudiosa na área de mediação de conflitos, eu defendo muito que haja isso dentro da escola, porque também é até uma forma preventiva, né, de que desencadeie uma situação como essa de um aluno chegar com a arma, com a faca, para fazer um atentado mais agressivo, né, contra um colega, contra um professor, que é muito recorrente. A gente escuta bastante que existe muito esse desrespeito com os profissionais, né, que trabalham na área de educação e vice-versa, né? Sempre a gente escuta notícias, né? Verifica isso. Então, eu reputo muito a importância de criar-se dentro da escola essa disseminação da cultura de paz e também possibilitar que o aluno aprenda, conheça o que é mediação de conflitos, para que ele conheça as técnicas e consiga resolver junto à escola essas situações. Juliana, aconteceu na semana passada um caso com uma amiga minha, em uma escola particular aqui de Caruaru, e a gente observa também como os responsáveis estão despreparados para educar. Desde uma faculdade que um pai vai resolver nota de filho, numa faculdade particular, porque eu estou pagando, né? Estou pagando, então a instituição tem que fazer o que eu quero. Eu já vi uma vez um caso de que, num grupo de WhatsApp, as mães reclamando de filhos de uma escola, que estudam em uma escola religiosa, que às 7 da manhã tem que fazer uma oração. Poxa, tu está matriculando teu filho numa escola católica, que sabe que vai ter uma oração. E você é contra a oração porque o filho tinha que chegar muito cedo, porque o bichinho tinha um gagal para tomar, tinha a fardinha para vestir, e o momento da oração estava atrapalhando essa rotina dele. Então, vamos fazer uma votação para tirar essa oração de 7 horas da manhã. É importante a família repensar, né, essa questão da criação, né, dos filhos e verificar. Por isso a importância, e aí a gente, quando estuda dentro da área de psicologia e formação do indivíduo, que é o primeiro contato social da criança. Então, se os pais, né, não despertarem para buscar conhecimento, para ver qual é a melhor forma ali de educar o seu filho e como se posicionar, porque a escola é parceira da família. Então, a família precisa ser parceira da escola. E você procurar uma instituição de ensino que se encaixe mais no seu perfil. Sim. Né? Se você vai botar seu filho numa escola adventista, você sabe que o sábado não vai ter atividade. Né? Isso. Porque é da diretriz da escola. Nessa história que eu citei aqui, isso foi só um ponto. Essa que aconteceu com minha amiga semana passada, cada vez os pais criam assim uma situação que as crianças poderiam resolver dentro do entendimento delas. Então, foi uma reunião que teve na escola para expor essa criança,
porque a filha da minha amiga ela é extremamente carinhosa e na sala de aula tem uma menina que ela tem um problema de... não é tão adepta aos abraços, aos cheiros, enfim, é mais reservada. Tudo bem, cada criança é do seu tipo, mas não dava para resolver ali dentro do âmbito escolar esse tipo de coisa? Se tem um diretor, se tem uma coordenadora, se tem uma professora, acho que essas pessoas são as mais adequadas para resolver. Não fazer uma reunião em que todos os pais, todo mundo ocupado, saiu do seu trabalho para estar resolvendo problema de criança de 6, 7, 8 anos. Assim, desculpe quem está acompanhando, se está achando essa minha visão assim, eu não consigo entender. Parece que são pessoas que vivem a vida dos filhos, super protegem, não estão preparadas para isso. Os filhos não conseguem dialogar, não conseguem se resolver e vão crescer nesse ritmo. Então, qualquer problema que vai ter ali, a gente vai ter pai e mãe a vida toda para resolver os nossos problemas na rua. Olha, e jogo de futebol, Ave Maria, que é uma... Sabe, é um problema desse momento. Então, seu filho é perfeito, ninguém pode desapontar o seu filho, nem decepcionar, nem criticar. Sempre estão ali à disposição para resolver. E aí as crianças não criam autonomia e não conseguem resolver seus conflitos. Isso. Olha, o Oscar mandou mensagem aqui, ele diz, eu queria que vocês a opinião de vocês sobre isso. Temos uma geração de pais Nutelas e modinhas para se livrar dos problemas, dão tudo aos filhos. O não existe. Isso é uma forma de deseducar, na opinião dele. Veja, se a gente matricula uma criança na escola, um adolescente, a gente precisa cumprir as regras que estão postas, né? A gente não pode descumprir. Então, o que acontece? Até o outro ouvinte trouxe aí algumas possíveis soluções, né, como detector de metais e tudo mais. Mas se os próprios pais não incentivarem os seus filhos a respeitarem o regramento e os protocolos da escola, vai ficar difícil. É importante cada um fazer sua parte, sobretudo nesse momento. Cada um precisa cumprir seu papel. Outra coisa de máxima importância é que essa legislação seja aprimorada para combater o discurso de ódio a nível nacional, certo? Isso aí é contrário à cultura de paz, né? Aquela coisa contra homossexuais, contra negros, né? Aquele grupo tolerância religiosa. Intolerância. Então isso deve ser colocado também pensado dentro de uma legislação que, vamos dizer assim, faça frente a isso, tá? Porque é tudo contrário à cultura de paz. Então, assim, isso influi na rede de relações. E o que a gente conversa, né, Coronel, em casa, e né? o que conversa em casa. Exatamente. Então, isso aí deve ser bem refletido pela família, certo? E pelas instituições. Olha, tem uma pergunta aqui ela sai um pouco do tema, mas como ouvinte, não sei se ele tem esse problema em casa, mas ele diz, por favor, perguntem aos especialistas qual seria a orientação para os pais que têm conhecimento dos filhos que são usuários da maldita droga. É o Hélio Albuquerque que pergunta aqui. Olha, o que a princípio que a gente pode falar como resposta, certo, é que para o usuário é um problema de saúde pública. Começa por aí, não a gente simplesmente criminalizar a pessoa que passa por um processo, né, de uso, certo? Mas assim, a gente aconselha a procurar um especialista na área que faça, vamos dizer assim, o devido tratamento. Não aqui, no caso, né? Nós não somos, vamos dizer, especialistas na área para tratar, né? No caso desse exemplo aí que o ouvinte falou. Mas existem programas públicos, inclusive, que estão voltados para isso, né? Para essa questão do tratamento do uso. E, de fato, a família, nessa situação de ter um jovem que está fazendo uso de drogas, né? É importante ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque envolvem diversos profissionais da área de saúde para intervir nessa situação. Eu acho que o mais difícil nisso é entender que se precisa de ajuda, né? Principalmente quando se trata de jovem, de adolescente, né? Quando ele já diz, não, eu preciso, é a mesma coisa de uma terapia, não, eu quero ir, aí já facilita, mas você
né, convencer, o primeiro passo, você né? convencer que aquilo não é normal, que não é bacana, que está prejudicando, para ir passar por uma ajuda, eu acho que é o principal que os pais passam. Coronel, em relação à violência nas escolas, é certo treinar os estudantes para uma situação de emergência? Sim, dependendo do porte da escola e das condições, porque o número de ações e colocações de instrumentos depende da possibilidade do estabelecimento, tá? Então, o estabelecimento tendo condições de colocar um treinamento é bem recomendado, né? É como a gente falou, se você tem condições de colocar camadas de segurança, porque isso aí é uma camada de segurança, né? Isso a gente coloca no rol das camadas. Então, dentro dos protocolos. Cada instrumento, cada ação que se faz, aumenta-se a camada de segurança. E aí é aquela coisa que a gente volta no começo. Diminui a probabilidade do evento não desejável ocorrer. Filtros, né? Filtros, né? A gente chama de camadas de segurança, seja física, seja através de capacitações, de treinamentos. Então, tudo isso contribui para a diminuição do risco. Porque aí dentro da estrutura vai ser analisado. Numa situação como essa, o que é que os alunos devem fazer? Onde é que devem se abrigar? O que os professores devem fazer? O que o censor? O que cada pessoa deve fazer? Quem é que deve acionar a força pública naquele momento? Porque termina todo mundo entrando em pânico e ninguém liga, por exemplo, para o 197, sabe? Então, é importante definir a atribuição de cada um, né? E os papéis de cada um. Mas não significa que tem que ser feito, porque depende, como eu disse, do cenário de cada, vamos dizer, estabelecimento, certo? Depende de uma relação com os pais, de esclarecimentos. Pode-se começar com um treinamento, um esclarecimento para os alunos maiores sobre, por exemplo, em caso de incêndio, o que fazer, por onde evadir. Então, assim, é a título de instrução, certo? Não por essa semana que a gente está passando em termos de ebulição das redes sociais de ataque à escola, mas sim como uma política do estabelecimento, né? Uma política preventiva. Esse treinamento também deveria auxiliar os professores e ser um treinamento de rede social também. Eu acho que as pessoas elas estão focando muito na questão tradicional. O que fazer num caso desse? Como agir, não sei o quê. Mas eu acho que também tem que ter um acompanhamento de profissionais de rede social. Porque é um desmantelo hoje a rede social de uma forma generalizada de como usar de forma... Então, a gente trouxe justamente a ideia do aprimoramento da legislação para o combate desses crimes de rede social, né, em termos de fake news, difusão da violência, mas a gente colocou também como outro item o aumento e a capacitação dos grupos de inteligência, Mário, em relação a acompanhamento. É isso que você está falando, acompanhamento desse grupo, ou desses grupos ou pessoas que ficam incitando coisas que não se deve fazer. E é importante trazer aqui também um recorte de nós olharmos, né, para as nossas ações. Se cada um olhar, poxa, recebi aqui uma mensagem que está trazendo um conteúdo de uma possível situação que possa ocorrer. Antes de eu disseminar essa informação, de compartilhar desesperado ali, a pessoa recebe, nossa, vou compartilhar com todo mundo para ninguém, né? Cria-se aquele caos. Mas aí eu recebi aqui, eu sempre faço isso, eu recebi uma informação, vou verificar a veracidade, boto no Google lá, se é aquilo de fato. Porque existem hoje sites que colocam já a notícia que é fake news, tem lá, só é a gente colocar no Google, porque tem notícia que chega pra gente agora, mas ela já é antiga e já está nesses sites especializados como fake news. Então, é importante a gente olhar para as nossas próprias ações antes de cobrar do outro, sabe? É importante que a gente, poxa, recebi essa notícia, eu vou verificar a veracidade. Antes de compartilhar, terei o cuidado, é muito importante a gente ter o cuidado no que a gente está compartilhando, porque a gente termina contribuindo para um caos como esse. A gente está passando por um período, né, por causa das diferenças de ideologias políticas, aí entra em xeque também
o que é feito por jornalista. Ah, mas jornalista tal defende fulano, enfim. Mas o que eu costumo dizer aqui é mais fácil você processar um jornalista, porque tem lá o nome dele, o registro profissional dele, você sabe qual é a fonte da notícia, você concordando ou não, do que uma mensagem que chegou em grupo do WhatsApp aleatório, doutor fulano de tal, você joga no... nem existe, sim, sabe, assim, como é que você... Uma informação você sabe quem fez, mesmo você não concordando com ela, e a outra você não faz a mínima ideia de onde surgiu, para você estar compartilhando. Estou só compartilhando, não sei se é verdade. Você está sendo irresponsável, você está sendo feito de bobo, porque quem dissemina fake news, ele tem um objetivo, ele tem um objetivo que é fazer com que aquela situação as pessoas acreditem nela e fazer você de bobo mesmo. E só para encerrar, porque a gente já está no finalzinho do nosso tempo, eu sei que são muitos os itens que eram para ser discutidos, mas o nosso tempo, felizmente, não permite. Mas para quem está nos ouvindo agora, Renata, Mário, vocês estão com especialistas. Dia 20 de abril, eu mando ou não mando meu filho para a escola? Olha, tem que se fazer uma reflexão da família com a escola, certo? Eu, como, vamos dizer assim, estudioso do assunto, certo? Se a escola, se o estabelecimento de ensino tomou suas precauções, a família também em relação ao que os seus filhos levam nas mochilas, aula normal, certo? Agora, o que a sociedade não pode ficar é privada de seu dia a dia no desenvolvimento dos seus filhos, em razão de notícias de terrorismo. Então isso aí vamos dizer assim, um contexto que deve ser trabalhado, mas eu entendo que as crianças e os jovens, de acordo com o que a gente falou, família e escola, sim, normalmente, aula normal. Juliana. Isso. É importante analisar, como foi muito bem colocado aqui pelo coronel. Escola, né? Verifica se foram tomadas medidas de precaução, o que foi feito, né? Justamente para... E também a família se colocar ali à disposição da escola para contribuir de alguma forma. É muito importante essa integração da escola com a família, para que no dia 20 tudo ocorra, né? Tudo ocorra naturalmente como... Agora é o caso pontual. Se tiver naquele estabelecimento XYZ já uma ação, né, de alguém que queira fazer um mal, aí as medidas devem ser outras, né, devem ser ampliadas, né? E aí a precaução da família deve ser redobrada também. Coronel, quem se interessou por esse material de vocês? Onde encontrar? Como entrar em contato? Olha, nós vamos aproveitar, se for permitido, a gente vai fazer um debate com no canal, na quarta-feira, de 19h30, é o canal da professora Ana Maria de Barros, ela é professora da Federal. Tem a inscrição, vai ter certificação, inclusive, pela Federal. É uma inscrição gratuita. Né? Então, é a parte lá de História e Geografia da Federal que está promovendo, juntamente no canal da professora Ana Maria de Barros. E a gente vai difundir mais essas circunstâncias de ação e prevenção em relação ao ataque às escolas, tá? Tem algum Instagram, alguma coisa? Nós temos um grupo, certo, de pessoas que trabalham com gerenciamento de riscos, certo? A gente depois pode deixar o contato aqui na cidade para quem se interessar, e a gente pode, vamos desenvolver um trabalho de pedagogia em relação a isso, mais focado naquele estabelecimento que precisar. E também a gente realiza aqui projetos de segurança, né, em diversos estabelecimentos, diversos ambientes, seja residencial ou comercial. Então, para quem quiser saber mais sobre um pouco mais do nosso trabalho, a gente tem um Instagram que é @diligentesoluções, e o nosso telefone é 81 3045 8866. Ele também é o WhatsApp. Então, caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode nos procurar na rede social, repetindo, @diligentesoluções, e aí a gente trata lá também mais um pouco desse assunto. Muito bem, já estou seguindo aqui, @diligentesoluções. Coronel Givanildo, muito obrigada pela sua presença, bom revê-lo, viu? Agradeço também de coração, e estamos sempre à disposição de ser convocado aqui para a Rádio Cidade.
Doutora Juliana, obrigada, viu? Muito obrigada, Renata e Flávio, pelo espaço, né? E por trazer esse conteúdo de qualidade para acalmar, né, os corações das pessoas que estão nos ouvindo. Muito bem. 9h03. WhatsApp Cidade.